o sol se punha lentamente sobre Nevada, tingindo o céu com tons de vermelho e dourado, enquanto Lúcia caminhava descalça pelo lixão, vasculhando o que restava de utilidade na montanha de rejeitos. Sua pele, marcada pelo calor do dia, brilhava de suor, mas seus olhos mantinham um brilho de determinação. Desde os 10 anos, ela vivia naquele caos de lixo e sonhos esquecidos, sempre acreditando que um dia algo transformador aconteceria. E naquela tarde, algo inacreditável cruzou seu caminho. Entre plásticos e papéis amarelados pelo tempo, seus dedos tocaram um objeto frio e reluzente. Lúcia ergueu o pequeno anel contra a luz do crepúsculo. Era feito de ouro puro, com uma esmeralda lapidada em formato oval, cercada por detalhes minuciosos que mais pareciam sair de um conto de fadas. Gravadas no interior estavam as iniciais EM. Seu coração bateu acelerado. Quanto isso deve valer, pensou. Mas o que mais a intrigava era como algo tão encantador havia parado ali, entre a podridão e o esquecimento. Sentiu que o objeto carregava uma história profunda e decidiu que deveria devolvê-lo ao dono. Com o anel firmemente guardado no bolso, Lúcia correu até Raul, o comerciante local que às vezes comprava latas e sucatas dela. Ele tinha fama de saber de tudo na cidade. Esse anel é coisa de rico, menina. As iniciais são de Eduardo Montenegro, o homem mais poderoso de Nevada, disse Raul, com uma expressão séria. Você tem ideia de quem ele é? Melhor nem chegar perto. Mas Lúcia não se deixou intimidar. Ela sabia que sua honestidade era tudo o que tinha e estava determinada a fazer o certo. Raul menciona que Eduardo é conhecido por sua frieza e desprezo pelos pobres, deixando a menina curiosa sobre o encontro entre os dois. Na manhã seguinte, com o anel escondido em um pedaço de pano velho, Lúcia caminhou até a mansão Montenegro, uma propriedade que parecia um palácio de mármore em meio ao deserto árido. A grandiosidade a deixou sem fôlego. No entanto, ao se aproximar dos portões dourados, foi recebida com olhares de desprezo pelos seguranças. O que você quer aqui, garota? Vá embora antes que chame a polícia. Um nó se formou na garganta de Lúcia, mas ela segurou firme o tecido no bolso e respondeu: eu preciso falar com o Sr. Eduardo. É importante. Os homens gargalharam e a mandaram embora, mas Lúcia, com coragem surpreendente para alguém tão jovem, prometeu que voltaria no dia seguinte. Ao cair da noite, sentada em um canto do lixão, ela encarou a esmeralda mais uma vez, sentindo um peso inexplicável sobre seus ombros. Aquele anel não era apenas um objeto valioso, parecia carregar um destino que a ligava a algo maior. Amanhã, vou conseguir, sussurrou para si mesma, antes de dormir sob um céu estrelado. Durante a noite, Lúcia sonha com o anel brilhando intensamente, como se quisesse lhe mostrar algo. Ao acordar, uma sensação estranha de que sua vida estava prestes a mudar a invade. Na manhã seguinte, Lúcia chegou à mansão Montenegro antes mesmo do sol nascer. Vestia suas roupas mais limpas, um vestido gasto e remendado, e segurava o anel como um troféu precioso. Desta vez, não aceitaria ser ignorada. Apesar dos olhares de desdém dos seguranças, insistiu tanto que chamou a atenção de Sandra, a secretária pessoal de Eduardo. Intrigada, Sandra a deixou entrar, mas não sem antes vasculhar o pacote. Quando viu o anel, seus olhos se arregalaram. Como você conseguiu isso? A pergunta carregava um tom de incredulidade, mas Lúcia explicou com firmeza. Sandra levou a garota até uma sala ampla e imponente, onde paredes de vidro revelavam o horizonte de Nevada. Eduardo Montenegro entrou momentos depois, trajando um terno impecável, com a postura de alguém que controlava o mundo. Seus olhos, frios como gelo, se estreitaram ao ver Lúcia. Quem é você e o que está fazendo aqui? Sua voz cortante fez a menina hesitar por um momento, mas ela se recompôs. Tirou o anel do pano e o mostrou.
eu o encontrei e vim devolvê-lo. É seu, não é? Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Eduardo pegou o anel com um misto de surpresa e desconfiança. Você está dizendo que encontrou isso em um lixão? Ou é alguma história para arrancar dinheiro de mim? Lúcia sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas manteve a cabeça erguida. Não quero seu dinheiro. Só achei que deveria devolver. Eduardo ficou visivelmente desconcertado. Sandra, que observava tudo, tentou intervir. Senhor Montenegro, o anel desapareceu há meses. Pode ser verdade o que ela diz. Eduardo revela que o desaparecimento do anel ocorreu após uma tentativa de sabotagem em sua empresa, sugerindo que a aparição de Lúcia poderia ser uma armadilha. A tensão no ar era palpável. Eduardo olhou para Lúcia novamente, desta vez com mais atenção. Se você não quer dinheiro, o que quer? A resposta de Lúcia foi simples, mas carregada de emoção: nada. Só queria fazer a coisa certa. Suas palavras, tão honestas e inesperadas, desarmaram Eduardo por completo. Pela primeira vez em anos, ele se viu diante de alguém que não queria nada dele além de reconhecimento. Ainda assim, a sombra da dúvida permanecia. Se não quer dinheiro, por que veio até aqui? Você sabia que eu sou o dono do anel? Eduardo perguntou, sua voz carregada de ceticismo. Lúcia explicou que Raul a havia ajudado a identificar as iniciais e que ela acreditava que o anel deveria estar com seu verdadeiro dono. Sandra, emocionada pela sinceridade da menina, sugeriu que Eduardo a recompensasse de outra forma. Eduardo oferece dinheiro, mas Lúcia recusa prontamente, deixando todos na sala perplexos. Dinheiro não vai mudar minha vida, disse ela, sua voz firme e decidida, chocando Eduardo e Sandra com sua maturidade inesperada. Eduardo respirou fundo e encarou Lúcia com uma mistura de respeito e curiosidade. Muito bem. Se você quer fazer a coisa certa, eu também farei. Amanhã, eu mesmo irei ao lixão para ver onde você vive. A declaração inesperada deixou Lúcia surpresa, mas ela concordou com um aceno tímido. O encontro terminava ali, mas algo profundo havia mudado, tanto para Eduardo quanto para Lúcia. O sol brilhava intensamente quando Eduardo Montenegro, pela primeira vez em anos, deixou o conforto de sua mansão para visitar um lugar que parecia pertencer a outro mundo, o lixão de Nevada. Ao chegar, ficou chocado com o que viu. Crianças brincavam descalças em meio a montanhas de lixo, enquanto adultos vasculhavam restos para sobreviver. O cheiro era insuportável, e o calor tornava o cenário ainda mais desolador. Eduardo tentou esconder sua reação, mas Lúcia percebeu o desconforto em seus olhos. É aqui que vivo, disse ela, com um tom de resignação que era ao mesmo tempo comovente e revoltante. Caminhando ao lado de Lúcia, Eduardo começou a enxergar um mundo que nunca tinha imaginado. Ela lhe mostrou o pequeno canto onde dormia, protegido apenas por pedaços de lona. Foi aqui que encontrei o anel, explicou, apontando para uma pilha de entulho. Eduardo observava tudo com uma mistura de culpa e incredulidade. Como ele, com tanto poder e riqueza, nunca havia pensado nas condições em que essas pessoas viviam. Algo dentro dele começou a mudar, mas sua expressão permaneceu fria e distante. Enquanto observava, Eduardo encontrou uma caixa antiga jogada no lixo com documentos que têm o logotipo de sua empresa. Dentro, há registros de uma sabotagem que envolveu um funcionário desaparecido há anos. O nome do homem era conhecido: Miguel Santos, pai de Lúcia. Eduardo ficou paralisado ao perceber a conexão entre Lúcia e o passado sombrio de sua empresa. Ele lembrou-se de Miguel, um funcionário leal que havia desaparecido misteriosamente após ser acusado de roubo. Na época, Eduardo não investigou o caso a fundo, confiando em seus gerentes, mas agora sentia que havia mais naquela história.
Lúcia, o que aconteceu com seu pai? Perguntou ele, tentando soar casual, mas sua voz tremia levemente. Lúcia abaixou os olhos, segurando as lágrimas. Meu pai desapareceu quando eu era pequena. Disseram que ele foi embora, mas nunca acreditei. Minha mãe morreu logo depois, e eu fiquei sozinha. Suas palavras eram profundas, carregadas de dor. Eduardo sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, viu Lúcia não como uma menina de rua, mas como a filha de um homem cuja vida ele, indiretamente, poderia ter destruído. Enquanto Eduardo reflete sobre as revelações, Lúcia encontra outro documento perto da caixa, um contrato assinado pelo irmão de Eduardo, Marcelo, que parecia estar ligado à falsa acusação contra Miguel. Eduardo pegou o documento das mãos de Lúcia e sentiu sua raiva crescer. Marcelo sempre fora ambicioso e inescrupuloso, mas a ideia de que ele pudesse estar envolvido na queda de Miguel era chocante. Isso não pode ser coincidência, murmurou, mais para si mesmo do que para Lúcia. Ele prometeu investigar a fundo e fazer justiça. Ao final do dia, Eduardo levou Lúcia de volta à sua mansão, oferecendo-lhe um lugar para ficar temporariamente. Você merece mais do que isso, disse ele, apontando para o lixão. Apesar de suas intenções, Lúcia sentiu que algo mais estava por vir. Dentro dela, uma sensação de esperança começava a surgir, mas o peso do passado ainda pairava no ar, carregando segredos que poderiam mudar tudo. Na mansão Montenegro, o clima era de tensão. Eduardo passará a noite revisando os documentos encontrados no lixão. Cada página parecia confirmar o envolvimento de seu irmão, Marcelo, em uma trama sombria que levou à queda de Miguel Santos. A descoberta o deixou furioso, mas ele sabia que confrontar Marcelo diretamente poderia desestabilizar sua empresa e expor segredos que ele preferia manter enterrados. Lúcia, por sua vez, estava inquieta. Embora grata por estar longe do lixão, sentia-se deslocada em meio ao luxo e observada pelos empregados da casa. Eduardo decidiu confrontar Marcelo em seu escritório, longe dos olhares curiosos. Por que o nome de Miguel Santos aparece nos documentos que encontrei? O que você está escondendo? Perguntou, sua voz firme, mas contida. Marcelo, com um sorriso arrogante, respondeu friamente, você realmente quer abrir essa porta? Eduardo. Miguel era um problema que precisávamos resolver para proteger os interesses da empresa. Essas palavras fizeram Eduardo sentir uma mistura de raiva e nojo. Marcelo revela que o desaparecimento de Miguel não foi um acidente. Ele conta que Miguel foi eliminado porque sabia demais sobre uma operação ilegal conduzida pela empresa na época. Ele estava no caminho, disse Marcelo com um tom cruel. Assim como qualquer um que se opuser a mim. Eduardo estava prestes a explodir, mas manteve a calma. Ele sabia que precisava de provas concretas antes de agir. Enquanto isso, Marcelo começava a suspeitar de Lúcia. Ao descobrir que a menina estava hospedada na mansão, armou um plano para desacreditá-la e usá-la contra Eduardo. Com a ajuda de empregados fiéis, começou a espalhar boatos de que Lúcia era uma farsante tentando se aproveitar da boa vontade de Eduardo. No jantar daquela noite, Lúcia sentiu o peso das acusações veladas. Os olhares desconfiados e os sussurros dos empregados a deixaram desconfortável. Eduardo percebeu e tentou tranquilizá-la, mas o estrago já estava feito. Sandra, observando tudo, começou a investigar por conta própria, convencida de que Marcelo estava por trás do clima de hostilidade. Precisamos protegê-la, disse ela, a Eduardo em um momento privado. Sandra descobre, por meio de conversas com outros empregados, que Marcelo planeja usar os documentos que Lúcia encontrou para incriminar Eduardo e tomar o controle da empresa. Enquanto Eduardo tentava encontrar uma forma de expor Marcelo sem prejudicar sua família, Lúcia decidiu enfrentar os boatos sozinha.
Não tenho nada a esconder, disse ela, encarando os empregados que a julgavam. Sua coragem era inspiradora, mas também perigosa. Marcelo, ao perceber que não poderia intimidá-la facilmente, decidiu intensificar seu plano, colocando Lúcia em uma situação que poderia destruí-la e afastar Eduardo de uma vez por todas. A noite terminou em um silêncio pesado. Eduardo sabia que a batalha estava apenas começando, e Lúcia, ainda sem entender a profundidade do conflito, se preparava para enfrentar o que viesse. A conexão entre os dois se fortalecia, mas o perigo ao redor se tornava cada vez mais iminente. Os dias que se seguiram foram marcados por tensão crescente na mansão Montenegro. Lúcia, determinada a não se deixar intimidar, continuava firme, mesmo sentindo o peso das acusações veladas e do desprezo de alguns empregados. Enquanto isso, Eduardo mergulhou em investigações, juntando peças de um quebra-cabeça que apontava diretamente para Marcelo. Cada nova descoberta reforçava o quanto o irmão era capaz de manipular e destruir vidas para alcançar seus objetivos. A urgência em expor a verdade crescia a cada dia. Certa manhã, Sandra, que havia conseguido cópias de documentos confidenciais, trouxe uma informação chocante. Os registros mostravam que Marcelo desviava dinheiro da empresa há anos, e que ele havia usado a acusação contra Miguel como uma distração. Mais perturbador ainda, os documentos revelavam que Miguel havia tentado proteger um projeto ético de Eduardo, que colocaria a empresa em uma posição mais humana no mercado. Marcelo não só o eliminou, mas destruiu tudo o que ele representava, disse Sandra, com uma expressão grave. Um documento em particular descrevia como Miguel foi atraído para uma armadilha e entregue a criminosos. Isso significava que ele provavelmente não desapareceu, mas foi morto a mando de Marcelo. Eduardo sentiu o sangue gelar. Sua mente voltou ao momento em que conheceu Miguel, um homem íntegro e dedicado, que acreditava na visão de uma empresa mais justa. O peso da culpa o atingiu em cheio. Como ele pôde ser tão cego ao que acontecia embaixo de seu nariz? A necessidade de corrigir o erro não era mais uma opção, era um imperativo. Decidido a confrontar Marcelo de forma definitiva, Eduardo pediu a Sandra que reunisse todas as provas. Enquanto isso, Lúcia, ainda alheia às revelações mais profundas, encontrou um envelope deixado de forma anônima em seu quarto. Dentro, havia uma carta escrita por Miguel, aparentemente pouco antes de seu desaparecimento. Lembre-se, minha pequena Lúcia, que a verdade sempre vence, mesmo que demore. Você é minha força e meu orgulho, dizia a carta. Lúcia caiu em prantos, segurando as palavras como se fossem um pedaço de seu pai que voltava para ela. Ao ler a carta, Lúcia percebeu que seu pai sabia que estava sendo perseguido, e que confiava em Eduardo para consertar as coisas. Naquela noite, Eduardo reuniu todos na mansão, incluindo Marcelo, os empregados e Lúcia. Com os documentos em mãos, expôs as fraudes de Marcelo e o envolvimento no desaparecimento de Miguel. Você traiu nossa família e destruiu vidas no processo, disse Eduardo, sua voz cheia de fúria e emoção. Marcelo tentou negar, mas as evidências eram irrefutáveis. Lúcia, com a carta do pai em mãos, também confrontou Marcelo. Você tirou meu pai de mim, mas não vai tirar minha coragem, declarou, sua voz firme e inesquecível. Marcelo, encurralado, confessa seus crimes, mas jura vingança. Isso não acaba aqui, Eduardo. Você vai se arrepender de cruzar meu caminho, disse ele antes de ser levado pelas autoridades, com sua arrogância inabalada até o último momento. O peso das revelações deixou todos atônitos. Para a Lúcia, aquele momento representava o encerramento de um capítulo doloroso de sua vida. Para Eduardo, era o início de uma nova jornada, uma que ele sabia que precisava honrar, tanto por Miguel quanto por Lúcia. Após a prisão de Marcelo, a mansão Montenegro estava mais silenciosa do que nunca. No entanto, o silêncio não era vazio,
mas cheio de uma nova esperança. Eduardo, determinado a honrar a memória de Miguel e o espírito resiliente de Lúcia, começou a planejar mudanças profundas em sua vida e na empresa. Ele sabia que a reparação não traria Miguel de volta, mas poderia transformar o legado deixado por ele. Lúcia, por sua vez, sentia uma mistura de alívio e incerteza. Apesar de tudo o que havia acontecido, ela não sabia como seria seu futuro. Naquela manhã, Eduardo chamou Lúcia e Sandra para uma reunião em seu escritório. A honestidade e a coragem de Lúcia me ensinaram algo que eu nunca pensei que aprenderia, começou ele, sua voz carregada de emoção. Não é suficiente consertar os erros do passado. É preciso criar algo que mude o futuro. Ele então revelou seu plano de transformar o lixão de Nevada em um centro comunitário, com escolas, clínicas e oportunidades para os moradores. Lúcia ficou sem palavras, enquanto Sandra sorria, emocionada. Eduardo anuncia que o projeto será nomeado em homenagem a Miguel Santos, reconhecendo sua integridade e dedicação. Lúcia, ainda incrédula, perguntou: por que está fazendo isso? Eduardo respondeu com sinceridade: porque você me mostrou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que podemos compartilhar. Suas palavras foram profundas e comoventes, tocando Lúcia de uma forma que ela nunca imaginou. Pela primeira vez, ela sentiu que sua luta tinha valido a pena, não só por ela, mas por todos que ainda viviam nas condições que ela enfrentará. As semanas seguintes foram de trabalho intenso. Eduardo usou todos os recursos à sua disposição para dar vida ao projeto. Lúcia, agora com um novo propósito, começou a estudar e a se envolver ativamente no planejamento do centro comunitário. Apesar de sua pouca experiência, sua paixão e determinação inspiravam todos ao redor. A imprensa logo ficou sabendo da história, transformando Lúcia em um símbolo de superação e honestidade. Durante a cerimônia de inauguração do centro, Eduardo, emocionado, faz um discurso e surpreende a todos ao declarar Lúcia como sua herdeira legal, garantindo que ela tenha um futuro seguro e digno. A declaração foi recebida com aplausos emocionados. Eduardo continuou: Lúcia é a prova viva, de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a honestidade e a coragem podem mudar tudo. É por isso que eu confio nela para continuar esse legado. Lúcia, com lágrimas nos olhos, agradeceu, prometendo honrar a confiança de Eduardo e ajudar outras crianças como ela. A história de Lúcia e Eduardo se tornou inesquecível, não apenas para eles, mas para todos que ouviram sobre ela. A menina do lixão agora era uma jovem com um futuro brilhante, e o homem que antes era conhecido por sua frieza encontrou um propósito maior. Unidos pelo destino, eles transformaram a tragédia em algo inspirador e encantador, provando que até nos lugares mais sombrios, a esperança pode florescer. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.